Vamos, então, agora para a apresentação seguinte, de Maria de Lourdes Aguiar Oliveira, que é sobre Challenges in Influenza B Vaccination in Brazil, from Vaccine Mismatch to Viral Evolutionary Dynamics. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Lourdes Oliveira, a faladeira. Sou do Laboratório de Vírus Respiratórios e do sarampo do Instituto Oswaldo Cruz. Eu vou falar sobre os desafios da vacinação para hepatite B no Brasil, desde a questão dos mismatches vacinais até o impacto da dinâmica evolucionária viral. Então, o vírus influenza ele acomete tanto o trato respiratório superior, né, causando síndrome gripal, quanto o trato respiratório inferior, causando síndrome respiratória aguda grave. Podem haver complicações posteriores, né, infecções secundárias por bactéria, ocasionando pneumonia e, eventualmente, o óbito. A alta mortalidade da infecção por influenza, o impacto socioeconômico, fazem dessas infecções um dos grandes desafios que a gente tem em termos de saúde pública, inclusive é objeto de um programa global de vigilância epidemiológica. Então, anualmente, 5 a 10% da população global mundial é acometida, né, por essas infecções, com cerca de 250 mil a 500 mil óbitos. São observadas altas taxas de hospitalização, né, sobretudo por influenza H3, seguido por influenza B, e o custo estimado é da ordem de 87 bilhões ao ano, quando computados a questão da produtividade, hospitalizações, terapia antiviral e os óbitos. O vírus influenza é um ortomixovírus, existem 3 gêneros, influenza A, B e C, os 2 primeiros têm impacto clínico epidemiológico. O virion, né, a partícula viral, perdão, é formado por um capsídeo, o capsídeo e um envoltório externo. O genoma viral é um RNA de fita simples, polaridade negativa, é um genoma segmentado. Então, os 8 segmentos gênicos codificam 11 proteínas. Eu gostaria de chamar a atenção para a hemaglutinina, que vai ser o alvo do nosso trabalho, que é a glicoproteína de superfície. Ela é responsável pela penetração do vírus na célula, pelo processo de fusão. E é na hemaglutina onde se encontram os principais sítios antigênicos, né, contra os quais os anticorpos neutralizantes são dirigidos, e daí ela é a proteína que entra na composição da vacina. Desde a sua identificação em 40 por colaboradores, posteriormente foram identificadas 2 linhagens, filogenética e antigenicamente distintas, do vírus influenza B, que é a linhagem Yamagata e a linhagem Vitória. E, a partir de 2001, essas linhagens co-circulam globalmente, com predominância alternada, e dependendo da região, e a gente vai ver ao longo da apresentação qual o impacto disso em termos da vacinação. Não poderia deixar de falar da dinâmica evolutiva, porque o vírus influenza tem uma altíssima variabilidade, né? Então, na verdade, sobretudo a hemaglutinina é o gene com maior variabilidade, e os 2 mecanismos principais que ocasionam isso são o acúmulo de mutações pontuais no genoma viral, que vão causar o drift antigênico, e o rearranjo entre os diferentes segmentos gênicos. Então, quando a gente fala em vírus influenza, como outros vírus RNA, a gente fala na circulação de uma população viral, que, quando submetida a alguns gargalos, como imunidade de rebanho, uso de vacina, antivirais, acaba sendo selecionada aquela população de maior fitness que vai fundar as novas epidemias. Então, é em função dessa dinâmica, né, desse perfil evolucionário do vírus, que é necessário haver a revisão anual da composição da vacina. E como é feita essa revisão? As cepas são monitoradas por vários países, são mais de 143, né, que é pela Rede Global de Vigilância Influenza, coordenada pelo OMS. Esse comitê se reúne 2 vezes por ano, onde são definidas as cepas vacinais para a vacina do hemisfério norte e para a vacina do hemisfério sul. Então, na composição da vacina trivalente, ou coordenação motora triste, na verdade, a gente tem 3 cepas, uma de influenza H3, uma de influenza H1 e apenas uma linhagem de influenza B, ou Vitória ou Yamagata. Então, os objetivos gerais do trabalho seria subsídio de análise crítica e tomada de decisões pelo Ministério para a implementação contínua da vigilância de influenza e prevenção de casos graves mediante a vacinação. E os específicos seriam análise de concordância entre as cepas vacinais de influenza B e os vírus circulantes no Brasil, e uma análise espaço-temporal da distribuição dos vírus B sob a perspectiva filogenética. Então, para o trabalho de mismatch, nós utilizamos cerca de 700 amostras. Essas amostras são coletadas no escopo do Programa de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. E, para análise filogenética, nós utilizamos uma subamostra de 326 sequências,
de diferentes regiões do Brasil, sendo 216 da linhagem Vitória e 110 da linhagem Yamagata. A partir de 2014, a gente começou a identificar a linhagem de B por RT-PCR em tempo real, mas antes fazia por sequenciamento, né? E com relação às análises filogenéticas, para determinação de linhagem, a gente utiliza o método de máxima verossimilhança, e para análise espaço-temporal, a gente utiliza análises bayesianas contida do pacote BIST. Então, aqui nesse slide, a gente vai mostrar, né, a distribuição das linhagens influenza B por região do Brasil e nas várias estações de influenza de 2010 a 2016. Então, como a gente pode observar na última coluna, né, a gente tem co-circulação dessas linhagens durante o período estudado, e isso é visto no mundo inteiro. As linhagens Yamagata, os vírus Yamagata, desculpa, estão coloridos em cinza e Vitória em branco. Então, o que a gente observa é que, das 7 estações estudadas, em 3 a gente tem um mismatch, ou seja, o vírus que circulou é diferente daquele contemplado na composição da vacina. Ainda no Brasil, a gente pôde observar a presença de perfis regionais, sobretudo no Nordeste e no Norte. A questão do mismatch, isso é visto no mundo inteiro, não é uma particularidade do Brasil. Nos Estados Unidos, de 10 estações estudadas, 5 você tem mismatch, na Europa você tem um perfil semelhante, e isso tem um impacto muito importante na vacina, porque numa estação onde a gente encontra match, a concordância entre a cepa vacinal e aquilo que circula, a eficácia da vacina é da ordem de 70% a 90%. Na ocorrência do mismatch, isso cai para 52%. Então, a gente espera um impacto maior das infecções por influenza B e uma maior gravidade da doença. Então, a solução para isso seria a adoção da vacina quadrivalente. Então, os estudos que tem demonstram que há equivalência entre a quadrivalente e a trivalente, né, em termos de imunogenicidade, e os estudos de custo-efetividade sugerem uma redução de cerca de 30% dos casos de influenza B ao longo do tempo, hospitalizações e óbitos fora o impacto econômico, né? A segunda parte do trabalho, análise espaço-temporal. Então, aqui a gente tem a árvore bayesiana, né? As sequências estudadas, elas estão coloridas de acordo com as regiões do Brasil, e a primeira parte a gente vai mostrar do vírus Vitória, porque como a gente tem taxas evolutivas diferentes, as duas linhagens, a gente não tem como analisar isso de forma conjunta, né? Então, o que a gente percebe é que o mesmo grupo antigênico circula há cerca de 6 anos, na verdade, muito mais, inclusive, este grupo antigênico é o da vacina desse ano. Então, apesar da alta variabilidade, a gente vê que, nesse único grupo antigênico, que é a Vitória, a gente tem uma série de clados diferentes, né? Os clados são grupos de sequência que têm um ancestral comum, continua circulando um único grupo. E esses clados, né, conforme vai havendo evolução do vírus, eles têm um tempo de circulação médio de 1 a 3 anos. A segunda observação foi que existe uma forte estrutura geográfica na distribuição dessas sequências. Então, você tem clados que praticamente circulam dentro da mesma região por um longo período de tempo. E a terceira observação que nós tivemos, que é o achado mais interessante, é que a maior parte dos vírus detectados no norte do país, que são coloridos em verde, estão indicados por uma seta azul, eles circularam previamente em outras regiões, sobretudo sudeste e sul. Aqui é a árvore filogenética dos vírus da linhagem Yamagata, né? A mesma lógica utilizada, os vírus são coloridos de acordo com a região geográfica, e, na verdade, para Yamagata, a gente tem 4 grupos antigênicos durante esse período. Então, a gente vai ver que o mesmo grupo antigênico permanece em circulação por muito mais tempo, em contraste com o que a gente observou para o vírus Vitória. Inclusive, em 2014, o que nós observamos é que, à medida que o vírus vacinal era da cepa Massachusetts, né, do grupo Massachusetts, o que circulou, na verdade, foi Fouquet. Então, a gente teve um mismatch também, diferente daquele mismatch de linhagem, mas que também impacta na questão da eficácia da vacina. Também observamos a co-circulação de diferentes grupos antigênicos, uma forte estrutura geográfica na distribuição das sequências, como a gente observou para o vírus Vitória, e também a gente encontra amostras que circulam no sul e no sudeste vão circular nas outras regiões no ano posterior, né, conforme indicado pelas setas azuis.
Então, a gente gostaria de discutir isso aí no contexto da sazonalidade, né? Se, de fato, os resultados preliminares são verdadeiros, confirmados em estudos posteriores, no Brasil a gente observa 2 picos. Então, a gente podia fosforilar que o primeiro pico ocorre no sul-sudeste e o segundo ocorreria na região norte. Então, o que a gente vê em termos de sazonalidade quando a gente olha as séries históricas e olha, na verdade, os mapas do Brasil? O que a gente enxerga, na verdade, é a sazonalidade da região sul, que é uma região no clima temperado, a sazonalidade é hiper bem definida, a vigilância trabalha muito bem, então, além dessa definição, a gente tem muitos dados dessa região. E a sudeste tem o mesmo perfil, então, a maioria dos casos, o pico epidêmico ocorre justamente no período de inverno. Na região nordeste, em contraste, você tem uma parte que segue esse mesmo padrão, e um outro pico que segue justamente aquilo que ocorre no norte, onde o maior número de casos acontece durante a estação chuvosa, uma sazonalidade diferente do que a gente vê. E o que isso impacta diretamente? Na questão do calendário vacinal, que para a influenza a gente vacina entre abril e maio, que é ideal, adaptado para o perfil sazonal do Sudeste e Sul. Mas qual é o impacto da vacina, se os nossos dados são verdadeiros, você vacinar tão precocemente? Então, isso não está na agenda do Ministério da Saúde e é uma observação, uma discussão que tem que ser feita. Obviamente, esse conjunto de achados tem que ser interpretados à luz das limitações desse estudo. A principal delas é a subrepresentação das regiões Norte e Nordeste. O Nordeste é muito complicado, porque o Nordeste ele é analisado na perspectiva geopolítica, quando, na verdade, o vírus não reconhece isso absolutamente. A gente tem que olhar para o Nordeste sob a perspectiva epidemiológica e de acordo com a sazonalidade. Então, como conclusões, é fundamental o fortalecimento e intensificação da vigilância no Brasil, sobretudo nessas áreas que a gente tem uma subrepresentação. Isso permitiria análises robustas dos cenários epidemiológicos, contribuindo para a tomada de decisões pelo Ministério. E o aumento da nossa representatividade no cenário global, subsidiando a OMS na seleção das cepas para o hemisfério sul, porque, uma vez subrepresentados, a vacina sempre vai estar baseada em vírus que circulam na Austrália, que nem sempre são os mesmos que estão circulando aqui, né? Segundo, considerando as dificuldades de predição das linhagens vacinais, é fundamental que a gente considere a adoção, pelo menos no médio prazo, da vacina tetravalente, que acaba com esse problema, né, essa loteria de vírus influenza B. E, finalmente, é fundamental que a gente faça estudos posteriores, inclusive de filogeografia, até para poder ver se esses resultados são verdadeiros, esses resultados preliminares se confirmam ao longo do tempo. Gostaria de agradecer em meu nome, em nome de todos os parceiros, né, a Biomanguinhos, pela oportunidade de a gente estar apresentando os resultados e discutindo a uma unidade irmã, uma unidade parceira. Então, realmente, uma alegria estar aqui. Ao GT Influenza do Ministério, a Rede de Laboratório de Saúde Pública e as secretarias dos estados. E, finalmente, já cortaram a quem apoiou o trabalho financeiramente, o Fiocruz, DECIT, CNPq e FAPERJ. Obrigada. Obrigada, Lourdes. Estamos abertos para as perguntas. Doutor Reinaldo, por favor. Boa tarde, bom dia, Lourdes, parabéns pela apresentação. Assim, em relação à questão da variabilidade genética, aí você falou que, primeiro, ele entra, seria no sul e no sudeste, né? Mas, assim, eu tenho, por não ser da área, meu conhecimento, assim, que, normalmente, a entrada de nova variante genética, elas entrariam pela região norte por conta da imigração de pássaros, então, um novo vírus, na verdade, ele entra pela região norte. Mas isso, hoje, essa variabilidade genética ela está mais ligada à questão da migração de pássaros ou pela própria fenômeno de globalização, de troca, as pessoas viajando mais. Então, por isso, como o sul, a região sudeste, onde tem um fluxo de pessoas maiores, isso aconteceria, a entrada de um novo vírus aconteceria pela região sudeste. A pergunta, se você ficou... E outra pergunta para de reflexão, a proposta que você faz de introdução de uma vacina tetravalente. Porque, no meu entendimento, isso encareceria 4 vezes o valor da vacina atual, né? Porque
Serão 4 estirpes. E você acha que isso é viável atualmente de ser introduzido hoje na rede? Bom, a primeira pergunta, né, com relação à entrada de vírus. Em primeiro lugar, para eu falar para você que realmente eu inferi que a entrada é sul-sudeste, eu não posso fazer, porque eu precisaria de fazer um estudo filogeográfico, que vai ser a segunda parte do trabalho. Então, a gente, inclusive, precisa adicionar amostras representativas de outras regiões, porque você pode ter, inclusive, introduções simultâneas totalmente diferentes no norte, no sudeste, no nordeste, etc., né? Agora, o que a gente pode falar em termos de disseminação de vírus influenza, na verdade, você tem um modelo gravitacional. Entra pelos grandes centros mais populosos e daí vai migrando para as cidades menores e a área rural. Então, você vê isso com clareza nos Estados Unidos, que tem dados maravilhosos, no Japão, né? Então, o que eu esperaria da perspectiva, é o que eu espero encontrar da perspectiva epidemiológica, depois de fazer o estudo filogeográfico, é que realmente São Paulo tem assim, uma importância vital na entrada e na distribuição, porque é onde você tem um fluxo migratório, maior quantidade de voos, e, na verdade, você tem, em termos globais, em termos de vírus influenza, introduções múltiplas. E a primeira hipótese é que, vamos dizer, o sudoeste da China seria o grande berço exportador de vírus, e o que se vê, conforme a gente vai melhorando a questão metodológica de análise, é que você tem um fluxo enorme. Se você plotar isso aí, é seta realmente que vai e vem de tudo quanto é canto. Então, é possível que você tenha introduções no norte do país que não venham de Rio e São Paulo, mas eu acredito que Rio e São Paulo venham a ter um papel bastante importante, mas, nesse momento, eu não tenho como te responder, porque eu não analisei o dado da perspectiva técnica, a metodologia que eu deveria analisar para poder te responder, né? E a segunda questão é da vacina tetravalente. Eu estava dando uma olhada no custo, e realmente é uma vacina bem mais cara. Agora, os custos de impacto econômico, né, de custo-efetividade, eles mostram que, ao longo dos anos, né, tem estudos no Canadá, tem estudos nos Estados Unidos lindíssimo, não só tem a questão do custo-efetividade, como tem a questão da volta do dinheiro, porque você gasta muito recurso no tratamento com os casos graves, com as complicações, com as internações, né? Então, depende de ser feito no Brasil um estudo de custo-benefício. Num primeiro momento, é claro que isso vai ser mais caro, nesse cenário econômico, não dá nem para pensar em colocar mais um custo no sistema, mas eu acredito que, de um modo geral, prevenir é sempre mais barato do que remediar, e tem a questão humana, obviamente, né? Doutor Reinaldo. Parabéns pelo trabalho. Eu vou ser muito sincero, eu sou muito pessimista com o programa de influenza no Brasil. Posso estar completamente errado, mas estou dando a minha visão. Os estudos que foram feitos até agora, de avaliação de impacto, não econômicos, de impacto mesmo na doença, só mostraram benefício claro na região sul. No Sudeste, vai lá, talvez um pouquinho, e no resto do Brasil, não. Então, pelo menos os trabalhos que eu conheço, eu acho que o melhor foi o do Expedito, pelo que eu andei vendo. E mostra isso. No Sul, um benefício claro, Sudeste, discutível, região Nordeste e Norte, impacto nenhum. Eu fico pensando, a região Norte não tem estação definida, tem estação de chuva, mas e o Nordeste também. E mesmo quando não tem mismatch, a duração da imunidade da vacina de influenza atual é pequena. Os trabalhos mais bem feitos mostram uma duração, 6 meses dá uma proteção boa. Isso lá nos países que têm estação definida, que eles podem medir isso. Por isso é que eles fazem a vacina logo antes do inverno, porque, pelo menos durante o inverno, vai proteger, depois já não mostra impacto. Mesmo lá, quando tem estação definida. Aqui no Brasil, a maior parte do país não tem estação definida. Então, fica extremamente difícil dizer qual é o momento oportuno de fazer vacina de influenza no Brasil.
E a tetravalente eu acho que não vai ser a solução, porque vão ser 2 cepas de B. Então, não vai resolver o problema da A. Então, é agregar mais uma cepa de B, que epidemiologicamente, eu acredito que não vai ter um impacto assim tão muito significativo. Eu acho que não justificaria o custo. E, do jeito que o programa é atualmente, eu acho que os benefícios maiores do programa de influenza são benefícios indiretos, de aproximar a população idosa do centro de saúde, criar uma rede de vigilância que pode ser importante em situações de emergência de cepas hipervirulentas. Enfim, tem benefícios aí indiretos. Diretos eu acho pequeno e não acredito, desculpe, que esse esforço de vocês vai redundar numa mudança de panorama do jeito que a influenza é no Brasil. Eu concordo com o senhor, a gente precisa... Já melhorou muito, já foi infinitamente pior, né? Esse trabalho, assim, muito para que o programa realmente se expanda. A Marilda praticamente fundou o programa e a gente acompanha essa luta no dia a dia, né? É uma questão difícil. Agora, realmente, o que se tem de uma ação mais eficiente, efetiva, é o eixo Sudeste-Sul. O Nordeste e o Norte, a gente tem, assim, inclusive os nossos dados são muito pobres, então fica muito complicado de fazer um julgamento de qual seria o impacto, né? E você, inclusive, ter ações propositivas, isso aí, sistematicamente é insistido com o Ministério e nas próprias reuniões nacionais que se precisa fortalecer isso, se precisa dessas amostras, porque a gente tem que construir esse cenário, até para ter condição de fazer os estudos necessários e convencer o dono do cofre que isso é importante. Agora, é uma infecção importante, né? E, assim, a gente não pode subestimar o quanto mata, inclusive, lá, porque, na verdade, o que aparece muito é a região sul-sudeste também em função da densidade demográfica. E o norte, obviamente, mesmo na questão dos óbitos, a gente vê os rincões, possivelmente, inclusive, você tem subnotificação. Então, assim, eu vejo como é no mundo inteiro, é um desafio de saúde pública, é um problema sério de saúde pública, a gente tem que estar muito bem estabelecido até para receber um novo subtipo, como a gente viu em 2009, agora tem que organizar a questão do Norte e do Nordeste, né? E, com relação à vacinação, concordo com o senhor, a proteção, né, eu fui até bastante light, a proteção, ela não é longeva, ela é muito curta, e, se os nossos dados estão corretos, a gente está vacinando muito antes, não adianta. Mas, do jeito que o Ministério está vacinando hoje, ele vacina depois do pico epidêmico, mesmo que não seja um pico, como a gente observa no Sudeste e Sul, mas o que é que a gente está fazendo, vacinando uma região e parte de outra, depois que passou o pico. Então, de uma forma ou de outra, a gente deveria ter 2 momentos de vacinação adequados ao cenário epidemiológico, concordo com o senhor. A visão desse cenário precisa melhorar muito, mas, de qualquer maneira, o que se tem já é suficiente para se perceber com clareza isso, que, inclusive, não é uma discussão nova entre os laboratórios e as vigilâncias que integram o sistema de influenza no Brasil, né? Lourdinha. Estou passando, doutor Akira, mas estava inscrita, doutor Akira. Parabéns, Lourdinha. Essa discussão vem, no mínimo, há 12 anos, né? Em que a gente sabe que a gente está tendo custos aplicando uma vacina, e não é só custo financeiro, não. É custo de credibilidade também que impacta no programa. A região norte e nordeste, a gente sabe que a gente chega tarde. Eu até coloquei aqui, quando você coloca o segundo pico, é segundo pico subsequente, mas, na realidade, é lá que está. E a necessidade que a gente tem de ter o que é que ali está circulando e chegar antes. E aí vem uma outra questão, a gente sabe disto. Inclusive, a Yamagata e a Vitória, eu perguntaria a você se ela tem preferência por faixas etárias, porque eu acredito que ela tenha preferência também por faixas etárias. Então, o Paulo, eu não sei se o Paulo está aqui, mas o Butantan, que é o nosso laboratório, ele tem, sim, que começar esse processo de discussão,
porque a pressão vai vir, e aí, de repente, a gente não tem como responder. Eu acho que é hora já da gente, eu concordo, as questões todas que o doutor Reinaldo colocou são corretas e tal, mas é hora da gente pensar nisso aí. E a minha pergunta é sobre as faixas etárias para essas duas aí linhagens dela. Sim, parece que a Amagata, ela comete adultos mais jovens, né? Existe, sim, essa diferença, né? Eu sei que... Clinicamente falando, não. A diferença entre a Vitória, não sei se o doutor Reinaldo está lembrado, mas eu acho que a Vitória pega uma faixa, que agora eu estou em dúvida se é... E a Amagata, são os extremos que elas atuam mais. Tá, Akira? A minha pergunta talvez seja até fora. Mas, primeiro, eu gostaria de parabenizar o trabalho importantíssimo, vigilância, né? E que, certamente, não é fácil num país de dimensão continental como o Brasil, e que mostra diferenças norte e sul. Enfim, a gente sabe que precisamos ter melhor informação para a gente poder aperfeiçoar esse programa. Mas, por outro lado, é uma vacina muito difícil mesmo. Nós ouvimos com frequência aqui pessoas que tomam a vacina depois têm a gripe, ou têm um resfriado, ou têm um problema respiratório, e diz, será que foi a vacina? A vacina está dando gripe, né? Quer dizer, não está protegendo. Possivelmente, uma grande questão é o mismatch que você coloca aí, né, que não são as cepas mais corretas. E essa preocupação, acho que é muito grande. Deve existir e é muito grande. E, nesse sentido, uma primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: as cepas que você vem identificando aqui têm sido consideradas pela Organização Mundial de Saúde na composição da formulação da vacina, ou somente as cepas que... Enfim, isso, primeira pergunta. Segunda pergunta, que não tem muito a ver, mas eu gostaria de saber... esta é uma das vacinas que nós precisamos trabalhar. Na melhoria. É uma vacina que todo ano você precisa tomar a vacina, certo? Todo ano muda a composição, e é uma proteção parcial. Enfim, e precisamos ter uma vacina, como a vacina normal que nós temos aí, de sarampo, de pólio, enfim, difteria, tétano, que protege por umas... Né? A febre amarela, você fala que é por toda a vida, que não é. Nós sabemos que tem que vacinar mais uma vez. Então, Maria, como é que vamos? Nós vamos ter uma vacina universal, uma vacina, ou isso é uma carta fora do baralho e está longe de ser imaginado? Não, na verdade, existem milhões de pesquisas nesse aspecto que todos buscam ter uma vacina universal, né? Que, assim, as pesquisas estão em andamento, mas a gente espera, todo ano tem a promessa, assim, vai nos congressos, né? Então, nossa, você tem aquela esperança que vai surgir, mas até agora nada. O vírus influenza é um vírus muito complicado, de fato, né? Como a gente vê com a hepatite C, como a gente vê com o HIV. Então, é a dificuldade do próprio vírus, mas vamos ver essas vacinas, se realmente a gente consegue sair. Tem a perspectiva, porque tem vários trabalhos, né? Várias candidatas em andamento. Com relação a nós, eu não posso dizer. Com relação... Aí seria muito interessante que realmente o Butantan tivesse participando, até para dar esse retorno de como está o andamento, né? Com relação à representatividade nossa, né, nas cepas vacinais, o que a gente vê é que tem atendido. Só que a Austrália, nos últimos anos, que seria o nosso competidor em termos de indicação de cepa, né, para o hemisfério sul, eles cresceram muito, eles produzem muitos dados. E, realmente, a questão da gente não ter uma boa vigilância, não conseguir monitorar os vírus em parte do país, eles estarão, mesmo que a gente tenha um N suficiente que entre na composição da vacina, isso vai representar as regiões Sudeste e Sul. Mas o Norte e o Nordeste continuarão sem estar representados. Por sorte,
né? A gente não tem uma diferença regional em termos assim, circula uma cepa aqui, circula uma cepa lá. Nos dados que a gente tem, a gente não observa isso. Mas, se fosse, seria, de fato, um problema. Agora, a gente tem que trabalhar, o Ministério tem investido muito na questão da vigilância, né? Em 2012, foi 2012, né? Foi feita uma portaria, credenciamento de vários hospitais sentinelas, mas é isso mesmo que o senhor falou, é um país continental e é muito complicado com as diferentes realidades regionais e políticas, inclusive, que é uma unidade federativa, os secretários de saúde, eles têm autonomia nas suas decisões, então tem uns que abraçam a questão e tem outros que não tomam conhecimento. E aquele Estado acaba ficando jogado. E aí, essa dificuldade política, isso aí é um complicador, fica muito difícil da gente, em termos de Brasil, isso não só para a influenza, né, para todos os outros agravos de notificação, a gente conseguir ter um panorama nacional, né? Mas a gente, apesar das dificuldades, continuará lutando bravamente nesse esforço, né?